Verdade. Verdade seja dita. Verdade seja dita. Sejam bem-vindos ao Verdade Seja Dita desta semana. Hoje vamos falar de... Este programa vai ser um caos. Hoje vamos falar de embustes, acima de tudo, embustes. E realmente os seres humanos são seres de grande crença, espiritualidade, superstição. E muita burrice. Para nos ajudar nesta jornada temos um homem que claramente nos enganou. Quem? De seu nome, Fernando Alvim. Sou eu. Olá, obrigado. O que é que estavas a fazer? Estavas a tentar destabilizar? Sim, estava a tentar desconstruir uma apresentação normal, que eu acho que é... sabes que há uma... Tu achaste isto uma apresentação normal? Sim, achei. Desculpa. Incrível. Não, o que é que eu te ia dizer? Uma coisa que pode distinguir umas gerações das outras é... eu acho que os apresentadores estão cada vez mais espontâneos. E isso é bom. Há uns mais espontâneos do que outros. Aquela coisa de muito anos 60, 70, caríssimos espectadores, bem-vindos, não sei o quê, que na altura Fazia era a sentido. linguagem que fazia sentido, não é? Era a comunicação que era... Mas era uma comunicação ainda assim distante, mas essa distância na altura se calhar até parecia próxima, não sei. Mas agora já não, eu dou muito valor às pessoas que me conquistam, são aquelas que têm uma linguagem de maior proximidade e de espontaneidade. Ok, imagina isto. Toda a minha vida eu fiz isso. Ao ponto de ter vergonha, sabes que o normal de uma apresentadora, principalmente naqueles gigs que nos arranjam de marcas ou de empresas, que são coisas fechadas, tu tens de entrar em palco e tens que dar boa noite, tens que explicar o que é que vai acontecer e normalmente tens que dizer o teu nome. Certo? Dizer o meu nome? Eu nunca digo o meu Eu nome. também nunca digo o meu nome. Nunca digo. E é incrível. Não me lembro de dizer o meu nome. É O incrível. meu nome é... Sejam bem-vindos, o meu nome é Carolina Torres. Isso e para entrar numa distância dizer, não sabe quem eu sou. Nunca fiz isso na vida, isso não também é? nunca fiz. Isso é horrível. Também nunca fiz. Mas se eu estiver à rasca e se me perguntarem, tipo, a senhora não é a Carolina dos Landes? Eu sou. E entra em todo lado, porque a Carolina dos Landes é impecável, nós gostamos todos dela. Há uma outra coisa que é o facto de nós sermos pessoas que usam muito o improviso na forma como comunicamos. É natural que muitas vezes fiquemos mais nervosos do que seria... Do que se tivesse escrito. Certo, não é? Porque tu vais, sei lá, ainda outro dia ia apresentar um espetáculo que era no Altice Arena e eram os prémios de comunicação. Basicamente, as pessoas que estavam à minha frente eram pessoas que já tinham sido meus patrões, pessoas que eram meus patrões E pessoas que poderiam vir a ser. possivelmente iriam ser meus patrões no futuro. E eu lembro-me de estar a dirigir ao microfone para o palco do Altice e estava a ver aquela gente e estava a poucos segundos de chegar ao microfone e não sabia a mínima, não tinha a mínima ideia do que é que eu vou dizer agora, não é? Não sabia. E estava a pensar assim, caramba, ao menos podia ter preparado isto, não é? Yeah. Não gostava nada. Mas depois tu tens sempre uma mão salvadora que acaba até por tornar engraçado o momento em si, porque aquelas pessoas percebem que tu não preparaste nada e que isso em si pode ser engraçado. Como é que ele se vai safar? Sim, mas eu acho que as pessoas veem isso em ti. Que é, tu és um comunicador nato, como toda a gente sabe, és um gajo com muito talento, és um entertainer de referência para toda a gente. Tudo é verdade. É verdade. A primeira vez que eu trabalhei com o Fernando, não te vais chamar Fernando, imagina, contigo foi nos Monstros. Eu era uma petiche acabada de chegar a Lisboa. Ali no Jardim Zoológico. No Jardim ainda? Zoológico, e tu tiveste uma reunião comigo e disseste-me a frase que eu nunca mais na vida me vou esquecer, que foi, pá, animal, imagino que isto é a festa da sua escola. Você vai apresentar. Eu, mas não é preciso, o resto das vezes depois vê. Agora, é a festa da sua escola, vai apresentar. E foi isto. E eu pensei, foda-se, o que é que eu vou fazer? E foi incrível. E eu obviamente, que nunca te pisei, não é? Porque era miúda e não queria, tipo, atrapalhar o teu trabalho, mas passei a gala toda a olhar para ti e a ver o quanto tu puxavas por mim, de uma forma natural, e o quanto eu me conseguia, de alguma maneira, safar ali. Mas foi muito especial. Gostei muito. Eu, sei lá, há pouco estava a falar de algumas pessoas que eu gosto de seguir pela sua espontaneidade. Uma delas é uma brasileira que se chama Tata Werneck. Ela é incrível. Ela faz-me rir rápido. Cuidado com essa frase. Faz-me rir rápido. O Rick Gervais também tem isso. É
é muito fácil rir com ele, Jon Stewart, Conan O'Brien, já mais da velha guarda. E estava a dizer que ontem mesmo eu fui assistir a um concerto da Marisa Monte e idealizei na minha cabeça, eu que nunca tinha visto ao vivo, que a Marisa Monte era assim uma cantora de charme, que falava pouco, cuja linguagem assentava numa linguagem muito visual, muito pensada, não que não o seja, mas muito até baseada na elegância. E depois chegou ao concerto dela e ela não é nada assim. Ela conquistou-me de uma maneira que me vai obrigar agora a passar os próximos dias a ir a pesquisar mais coisas dela, porque definitivamente ela não se leva assim tão a sério, é muito espontânea, é muito divertida, é alguém que aparece logo com uma coroa de rainha. A Cristina Ferreira também apareceu com uma coroa de rainha. Diferente, foi um bocadinho diferente, não é? São coisas diferentes. Mas estás a ver, se calhar as expectativas é que também ajudaram isso. As pessoas também, se calhar, imagina, eu chego a horas e as pessoas não estão à espera que eu chegue a horas. Tu também me deves passar por isso. Sim, as pessoas... acham sempre que nós somos... Sim, as pessoas acham sempre que nós somos irresponsáveis e que vamos cá tarde, ou que nem sequer vamos aparecer, não é? Sim. Eu tenho muito... sim, as pessoas também têm muito medo que isso aconteça. Mas tu agora falaste da Cristina Ferreira, não é? Que é uma pessoa com grande poder a nível de comunicação. Mas muitas vezes o que ela faz... Eu olho para ela e percebo que temos linguagens diferentes. Esta história, outro dia via a Joana Marques dedicou um episódio à Cristina Ferreira em que falava esta coisa de colocar música em todas as entrevistas, não é? E aquilo depois parece tipo overacting. Música, tipo uma música... Uma música que vai intensificar a história. A história que estás a... Imagina, nós agora estamos a falar e entrava uma música tipo... Se entrar, as pessoas automaticamente têm logo uma outra percepção daquilo que vai acontecer. Sim, mas se entrar sempre, eu acho que fica assim um bocado... Já me fizeram uma entrevista na Fátima Lopes, na altura na TVI, e eu estava a falar da história do meu pai e começaram a fazer o zoom in e a pôr a música. E eu olhei e disse assim, escusam de fazer zoom in e pôr a música que eu não vou chorar. E continuei a falar. Porque naquele dia eu não ia chorar, porque estava ok. Não significa que no dia seguinte não fosse chorar. Peraí, tu estavas a ouvir a música? Estava para ouvir a música, E como é que sabias que eles estavam a fazer zoom in? Porque vi o final. E o final estava mesmo assim, estava de maneira a que nós conseguíssemos ver. Okay. E eu olhei e eles estavam a fazer tipo eu. Pronto, então o meu pai desapareceu, não sei o quê, e aquilo assim, eu assim, escusam de fazer. Isso também foi uma coisa que tu fizeste no Alta Definição. Sim, claro. Que gozaste com aquilo tudo. Certo. Levaste uma cebola, não era? Tinha mesmo uma cebola. Levei uma cebola, levei tudo. E não, até porque, repara, o facto de eu ser mais... não sei, talvez um pouco infantil, a ter este meu desprendimento, também tem muito a ver com a vida que eu sempre tive. Eu não tive grandes perdas na minha vida. Não há, felizmente não há grande sofrimento. Não há grande sofrimento, não há mortes assim muito impactantes na minha vida, até agora. Espero que continuem a não existir. Elas vão existir. Vão existir, não é? Mas isso também tem feito... Aliás, é melhor que existam para ti, na verdade. Porque seria muito antinatura os nossos pais enterrarem os nossos corpos, não é? Mas às vezes até era melhor, não era? Que sim, não tínhamos essa dor. É um pensamento altamente egoísta, mas é tipo... se pudesse eu morrer assim, não sofria. Não, a minha mãe não ia aguentar. Eu sei que a minha mãe tem que morrer primeiro do que eu. Porque a minha mãe não ia aguentar, não ia ficar fixe. Eu escrevi há 2 anos, o Dia da Mãe calhou com o dia do meu aniversário, que é o dia 3 de maio. E então o meu texto de aniversário era um texto dedicado à minha mãe. E o que eu dizia era justamente isso, que é, quando eu penso, sei lá, eu nunca fiz grandes desportos radicais, ou nunca andei em grandes velocidades, porque eu penso sempre na minha mãe, dizer assim, se eu morro, ela vai morrer também. Estás a ver? É assim, é que não é só uma pessoa a morrer, são 2 pessoas que morrem. Não podias partir o coração e eu muitas vezes pensava dizer, tenho que ir mais devagar, por causa da minha mãe. Por causa da minha mãe? Por causa da minha mãe. Isso é bonito. É. Mas uma coisa que tu conseguiste fazer, que poucas pessoas conseguiram fazer, que é esta forma que nós temos de ver a vida, porque eu terei as minhas tristezas, as minhas coisas, e tu has de ter as tuas também. Tenho as minhas, claro. Como é óbvio. As pessoas acham que... As pessoas sabem que tu és mais profundo do que isso, por mais que conheçam o Alvin, o grande maluco, que fez o curto-circuito e que diz aquilo que lhe apetece, porque tu conseguiste, com as tuas crónicas e com a tua escrita,
ir buscar nos sítios mais parvos as descrições de cenas básicas como o amor ou como a solidão ou o que As pessoas fosse. ficam muito surpreendidas quando me leem. Parece que há uma outra pessoa. Sim, Tipo mas a parece. Maria Vieira, não é? As pessoas dizem, não é ela que escreve. Ouve, a tua voz muda. Mas Tu sabes disso. é A minha voz possível. também. Eu, se estiver numa situação em que me sinto de uma determinada maneira a falar com alguém, eu dou por mim a falar um bocadinho mais agudo e um bocadinho mais up, porque sei que sou normalmente uma pessoa mais agressiva a falar. E se eu falar de uma forma agressiva, como eu gosto realmente de falar, vai ficar tudo muito intenso. Então eu tento abonecar a coisa para que não me levem a sério, porque não é essa a minha ideia. No A fundo. minha ideia também não é essa. Pois. Mas lá está, mas quando escrevo, normalmente, como tenho mais tempo para pensar, essa é uma das grandes vantagens da escrita. É que quando estás a escrever, não é? Tu tens mais tempo para pensar, para releres antes de publicares. Olha, eu por acaso lembrei-me agora de uma coisa que não estava aqui escrita, mas eu vou contar. Que é o quê? Que é, estás a ver aquela rapariga que está ali de calções? Estou. Ela é da Ela Sons fez em Trânsito. Fez-me um pirete, é verdade. Mas ela ama-me muito. Ela é da Sons em Trânsito e quando era miúda, ela queria ser bailarina. Eu vou-te só contar, não vou dizer o teu nome, mas vou contar. Ela queria muito ser bailarina, depois entretanto magoou-se e não pôde continuar a carreira como bailarina, então começou a pensar no que é que gostava de fazer e começou a fazer várias pequenas coisas e uma delas era escrever. Então ela ganhou coragem e mandou uns textos a um senhor que era uma referência da comunicação em Portugal, chamado Fernando Alvim. A sério? Ela enviou por e-mail, aquela miúda bonita mandou por e-mail, Ela não disse nada disso. nada, 2 textos e tu leste e foste hiper amoroso. Ela ainda tem o e-mail, nós vamos pôr aqui a seguir, a passar. Mas foste muito querido e disseste, olha, experimenta fazer assim, não sei o quê, lê mais, lê muito, lê sempre muito para poderes escrever melhor, a ideia é esta. E olha onde ela chegou, não é? E foste mesmo querido. Ela é uma incrível comunicadora. Ela é a única pessoa que consegue fazer com que eu faça alguma coisa na vida, portanto. Sabes que... Ela convence o que ela quiser. Mas estás a ver, não é fixe isso, teres esse legado e teres essa... Isto agora se calhar está a ficar muito intenso, não é? Está a ficar muito... Achas? Será que já há uma musiquinha a aparecer? Tá. Mas isso, olha, a ideia do programa é falarmos de embustes e isso é um grande embuste, essa cena da musiquinha. Não sei se queres responder a... Não, quero responder a ela. Para começar, estive bem, não é? É ótimo. Depois, há uma coisa que é aquilo que... Uma das coisas que mais me motiva é justamente descobrir pessoas e tentar perceber onde é que há sangue novo, não é? Portanto, se eu suspeito que há ali sangue novo, espera aí. E uma das coisas que sempre me salvou na minha vida é o facto de eu ler bastante. E se eu não lesse bastante, eu não comunicava deste modo. E nos dias em que leio mais, eu estou muito mais forte no dia a seguir. Se tenho uma apresentação olha, imagina, uma apresentação pública do que quer que seja. No outro dia, eu leio muitas horas, jornais, livros, e vou acordar com o meu cérebro cheio de palavras. Yeah. Não é? E no outro dia, tu estás a falar, parece que tudo te sai. E se não leres, depois andas atrás de palavras. Essa cena do sangue novo, tu também disseste uma frase, é que tu não tens noção, mas ao longo dos anos eu sempre fui muito tua fã, como é óbvio, e não é público que eu tenho que admirar muito os meus amigos para eles serem meus amigos. E tu disseste uma cena tão bonita, aliás, disseste muitas, mas eu vou-me lembrando que é, das duas uma, ou eu sou aquele gajo que é contra o novo talento, e sou aquele avarento, feio, tipo, estes gajos, como muitas pessoas da nossa área são, que é, esta gaja agora está a fazer aquilo que eu faço, não é? E tu não, tu é exatamente o contrário. É tipo, há uma miúda a ser comunicadora fixe, há um rapaz a fazer peças giras ou a produzir ou não sei o quê, ou a fazer não sei o quê, e tu tentas juntar o máximo de pessoas e é isso que tu fazes, é que tu potencias o talento das outras pessoas. Por isso é que vários programas teus são precisamente isso. Sim. O Festival da Canção Alternativa, o Termómetro, que já tem montes de anos e está sempre a... E mesmo nos programas que eu faço, este último na RTP1, a ideia era essa, era juntar uma pessoa conhecida, outra mais ou menos conhecida e outra totalmente desconhecida. Resultado, não tem grandes audiências, sabe? E isso deixa-me super mega desapontado, porque a minha ideia é sempre essa, as pessoas vão vibrar quando virem, ei, olha uma nova escritora que eu nunca vi. Não, as pessoas dizem, nunca vi esta pessoa. Big Brother. Bruno Carvalho, isto é
ótimo. Pá, tu tiveste o Bruno de Carvalho nos Monstros, como é que é possível? Pois tive. Eu estava em pânico quando vi o gajo, eu pensei, não acredito que eu estou a 2 metros do Bruno de E tu Carvalho. sabes que os Monstros do Ano é uma cena... olha, porque os Monstros do Ano, o nosso lema é os monstros são amigos, porque nós queremos ser amigos de todas as pessoas que estão nomeadas para a categoria de Monstro do Ano, não é? Não é fácil tu ligares a alguém e dizer assim, olha, venceu a categoria de Monstro do Ano, não é? E na verdade lembro-me sempre de uma vez que eu fui ter com o Moita Flores e ele tinha ganho uma categoria de Monstro do Ano, monstro de quê? Monstro espontâneo, não sei. Ele ganhou por causa disto. O Moita Flores estava na CMTV para apresentar um livro, ok? Só que foi apanhado por um desastre bem dramático que houve no aeródromo de Tires. Um avião, uma avioneta, tinha embatido contra uma plataforma lá e morreram pessoas, ok? E o Moita Flores estava lá para apresentar o seu livro, mas acontece isto no meio do telejornal, ou do jornal onde ele estava presente. E, perante a presença dela, a people do jornal disse assim, Moita Flores, incidente agora dramático no aeródromo de Tires, como é que comenta aquilo que acaba de acontecer, com já 2 mortes e não sei o quê? E ele diz assim, olha para a câmera e diz assim, antes de tudo, eu vim aqui apresentar o meu novo romance. O meu novo romance. E diz assim, pá, o que é que aconteceu aqui? Pá, e de repente tu tens que ir ter com Moita Flores e ele tem que ter o fair play e dizer assim, pá, eu realmente não estava com a cabeça no sítio certo. Ele aceitou o prémio? Aceitou e ele gravou. Eu fui ter com ele à cidade universitária, até foi a minha ideia, e eu disse assim, Moita Flores, agora o que tenho que fazer é pegar no livro outra vez e dizer, muito bem, eu vou receber o romance, mas antes de todo, eu tenho aqui o meu romance, e ele fez exatamente igual. E foi muito engraçado. Mas estás a ver, dizeres isto às pessoas, fazer com que elas tenham o fair play para alinhar, nem sempre é fácil. E aquilo que está a acontecer de ano para ano é que são cada vez mais as pessoas que aceitam. Já perceberam que há ali grande fair play, eu também já posso dizer, olha, no ano passado toda a gente aceitou, tipo, claro. Agora não vai aceitar. Não, quando tiveste, pá, esta edição foi incrível. Todas as edições foram boas, mas esta foi incrível. Quando entra Rita Pereira com o Boa Quarta-feira, tipo, mega fair play, tipo, alinhou na cena. Porque... Não deve ser nada fácil, não é? Pá, não sei, porque ela fez aqui, ela sabia o que é que ela estava a fazer, não é? Aquele vídeo está mesmo estranho. E como as pessoas estão habituadas a vê-la num registro, estranharam muito vê-la num registro completamente fora. Portanto, pá, ela fez mesmo uma cena super exagerada. Portanto, se tivesse sido um erro parvo, podia ser mais difícil. Mas claramente ela quase que disse, tipo, estou-me a cagar, tipo, vou fazer a minha cena. Será que ela sabia que se ia transformar num meme? Nunca sabes. Antigamente as marcas tinham uma cena que era, ok, nós vamos fazer agora um vídeo, que é um vídeo viral. Pois é. Havia esta cena tipo, na ideia havia a cena de vamos criar um vídeo viral. Para começar, a primeira regra de um vídeo viral é não pensar que ele vai ser viral. Não é? Elementar, meu caro. O melhor vídeo viral em Portugal, eu acho, que é o do Futre. Muito mais do que o Sai da Frente Guedes. O Sai da Frente Guedes também foi super viral. Foi super viral. Eu acho que o do Futre é melhor porque... O do Futre, que ele está concentradíssimo. Concentradíssimo, sim. o sócio, sócio. Nós temos que meter aqui... Chartas de chineses, não é? Tudo são pérolas que o Futre dá numa conferência de imprensa de apoio ao seu candidato no Sporting, em que ele não faz a mínima ideia do impacto das suas afirmações. Sim, mas eu acho que ele ali naquele dia tinha tomado muito café. É o que eu acho. Ele estava... Eu conheço o Futre... Se calhar não dormiu bem. Ele estava mesmo muito acelerado. Eu acho que mas ele está sempre assim, não é? O Futre, não sei se conhece, eu conheço. Não conheço. É incrível. Há 2 pessoas que me dão um beijo na cara. Um deles é o Futre. E o outro é É o Álvaro Costa. O Álvaro Costa, claro. Bem, o Álvaro Costa agora já não está tão acelerado, mas sempre foi também muito acelerado como o Futre. Pois, realmente é isso. E é disso que nós estamos a falar, amigos. É embustes, ainda não falamos, mas vamos falar. Então, basicamente eu tenho aqui 3 questões para te colocar, que vamos lá. Como é que as pessoas acreditaram nos Power Balance? Pá, não faço ideia, mas eu fui uma delas. Na altura, houve um publicitário. Como é que ele se chamava? Não, todos nós, de alguma maneira, acreditámos. Eu andei com a Power Balance e eu achava que aquilo dava mais equilíbrio. Sabes como é que eles nos enganavam? Eu vou-te explicar a minha lógica, que eu tenho andado a pensar nisto há alguns anos já, desde 2010. Como é que eles enganavam? Não estou a brincar. Então, imagina, se eu estiver assim e se tu me fizeres uma força, eu não sei que força é que tu vais exercer, certo?
Então, eu não sei que força é, então eu vou ter que lidar com a força que tu colocas. A segunda vez que tu fizeres, vais fazer com a mesma força e eu sei que força é. Pode ser uma possibilidade, não sei. Eu sei que fazia aquele exercício que toda a gente fazia na altura e aquilo dava certo. Qual? Os Sim, tu fazias fazia cena, não sei o quê. Não sei, aquilo parecia que Batia certo, claro, mas a cena é, se eu te pedir para fazeres agora uma figura de equilíbrio, podes falhar à primeira, à segunda dificilmente falhas. Sim, é possível. Se eu fizer assim, estás a ver, tu não sabes que força é que eu exerci. Portanto, se eu fizer depois outra vez, tu vais saber o que é que tens de fazer para te manteres. É possível, sim. Na altura eu... Mas como é que nós caímos todos nisto? É que os gajos fizeram uma cena incrível, pá, e próprios aos gajos, porque realmente fizeram o marketing mais perfeito do mundo, que foi... eles provavelmente não foram expulsos de competições, mas a ideia era... power balance Espera, mas há aqui... proibida nos torneios de surf e de não sei o que mais. E o pessoal, então isto funciona mesmo. Outra coisa que é, sempre que há um embuste, há alguns sinais de que estamos perante um embuste. Um deles, o inventor é sempre um ex-colaborador da NASA, ok? A NASA aparece sempre para justificar que digo, pá, era um grande visionário da NASA, foi expulso, que a NASA diz, lá, este gajo, pois grande é. visionário, com quem estão? Com quem estão? Uma pulseira de equilíbrio. Então já vais ver como é que elas moem. Expulso. Rua! Porque nós não queremos pessoas com talento e visão Não queremos. aqui. Nós somos a NASA, não queremos pessoas com talento. Não nos dá jeito nenhum. Portanto, ele foi expulso Foi da expulso NASA. da NASA. É que esta história é toda muito boa, meu. É incrível. Sempre NASA, sempre. NASA. É. Isto. Já o jogo do Hugo, isto é outra questão que eu também coloco, que é o jogo do Hugo, que era da RTP. Continuas lentinho, vais de carrinho. Era a frase que ele dizia, não era o Huguinho. Era o Hugo, para cima e para baixo, sem fazer asneiras. Eu gostava muito do Hugo. Um dos apresentadores do Hugo foi o Pedro Pinto. Agora, na CNN, no Desporto. Sim, sim, sim. Do Canal 11 agora. Não me lembro do apresentador. Só me lembro de... Toda a gente ver aquilo. Toda a gente ver aquilo, os miúdos jogarem no telefone de casa. E a minha questão é, há um delay na emissão. Como é que tu estás a fazer quase um Space Invaders, não é? Porque aquilo vinha assim tinha uns carris e ele tinha que fugir. Como? O Uria, o nosso grande amigo Uria, diz que dá por causa do som da tecla que funciona na televisão e que depois dá o circuito. Aliás, vou ligar ao Uria a perguntar. Liguem. Enquanto isso, olha, que é que abre-me ele aí acha? uma Aristoff Pink, que já estou a ficar cheio de sede. Queres beber algo? Tá Isto tem 5%, é pequeno. É só para mim, tu não bebes. Vou ligar ao Uria. Sabes que tenho poucas normas na minha vida. Uma delas... Não é uma coisa que eu tenho... Eu nunca bebo durante o dia, nunca. Já à noite. À noite. Já posso beber. Ok, o Uria não vai atender, mas pronto. Isso não é... Ah, Não tá, era podes assim? pôr. Podes pôr. Não, era mesmo para eu beber. Era que... ok. Este eu vou beber. Vou ver copinhos e meto os copinhos. Ok, o Uria não vai atender, mas vamos tentar. Depois, se eu preciso, cortamos isto. Ele nunca atende. Não, pois não. Aposto que se tu lhe ligares, ele atende. Não. O Uria tem uma péssima relação com o telemóvel. Pois tem. Mas tu também tens. Há pessoas que nunca atendem o telemóvel. Eu agora atendo. Aqui é o Samuel Uria, eu neste momento não estou a poder atender. Bullshit. Olha, por acaso, lembro-me que isso é uma coisa que me deixa saudades, que era o tempo em que as pessoas tinham uma mensagem nos telemóveis. A grande maioria, hoje em dia, eu não tenho numa telemóvel uma mensagem personal. Tens? Tenho que dizer assim, chegou à caixa de correio de 937 e o meu número de telefone? Não. Mas na altura em que toda a gente tinha mensagens, Sim. Eu sempre liguei para muitas pessoas conhecidas, e há duas mensagens que eu me lembro. Uma era do telemóvel do Paulo Portas, que era só, a mensagem do Paulo Portas era só isto. Não era nada. Juro que era. Não era nada. Juro que era. Não acredito a que o Paulo mensagem do Portas telemóvel do tivesse... Paulo... Juro que tinha. Não acredito que ele tinha essa... Garanto que a mensagem do Paulo era só... E tu deixavas a mensagem. Acho que é muito bom. Espera aí, temos aqui uma equipa grande. Alguém acredita nisto? Ninguém acredita nisto. Totalmente verdade. Confrontem Paulo Portas com isto e verão que estão Vamos ligar ao Paulo alguém Portas. Liguem para Paulo Portas. Juras por tudo que ele tinha isso? Juro por tudo. Eu nunca imaginei o Paulo Portas como um gajo com humor. Sim, mas tem. Estás a ver? E a outra era do Pedro Burmester, que era
ligou para o 22 20 24 23 e depois apareceu uma voz lá atrás dizia 20 mil contos. Estás a ver? Que estava muito bem feito. Isso é bom. É bom também. Isso é bom. Portanto, estas duas ficaram-me sempre na memória. E eu acho que a criatividade, quando tu és criativo, a tua criatividade não pode ser só na forma como comunicas na rádio, na televisão ou na escrita. Tem que ser em tudo? Tem que ser em tudo. Tem. Achas? Acho, por acaso acho. Às vezes fico tão bloqueada com coisas simples. Agora a internet ajuda-me, não, destrói-me muito essa cena que é, pá, de repente aparece uma miúda, um rapaz, a fazer uma porcaria qualquer super engraçada, ou um meme, ou uma coisa assim. Coisas super simples. E isso destrói-me um bocadinho. Destrói-me um bocadinho porque eu sei que não tenho essa linguagem. Achas que não tens aquela graça, é isso? Eu acho que tenho graça no sítio certo, no momento certo, principalmente quando estou com... A idade também pode ser o momento certo, não é? À medida que vais tendo mais idade, pode ou não ser desadequado. Ia dizer ridículo, mas não. Não, acho que ridículo é... Sei lá, um miúdo de 25 anos que passa assim uma miúda e olha assim... eu acho que a mesma pessoa tipo, com 40 ou 50 anos já parece um ressabiado, de creepy, olha não é? Olha este gajo, já tem idade para ter juízo, olha para uma miúda. Não é, percebes? Sim, depende da idade. Sim, as coisas estão... Ok, percebo o que é que estás a dizer. Há certos comportamentos que são adequados à idade. Mas não quer dizer que seja adequado fazer isto. Atenção, em termos de graça... Não, claro, ninguém... Em termos de graça, acho que não. Acho que podes ter piada com 50 anos, ou 60, ou 70, ou 20. Só que às vezes vejo mas estes fica miúdos... mais difícil. Eu acho que fica mais difícil. Depende. Eu vejo estes miúdos muito rápidos, com uma linguagem muito própria, porque é a linguagem da internet. A juventude tem graça. Tem. Há miúdos a fazerem coisas muito engraçadas. Olha, sou uma Lúria. Lúria. Ui, estavas com o telefone na mão. Estava. Nem tocou. Lúria, ouve bem o que eu te vou dizer. Está bem, Antes de começares a dizer as neiras. Estamos no... Não, o Lúria não diz as neiras, mas pronto, só para ele não dizer, olha, como é que está este e aquele. Estamos em voz alta. Sei lá, podias estar a fazer perguntas de namorados e coisas. E ia fazer já a seguir. Ias. Pronto, Olha, nós estamos aqui com o Alvin a fazer o programa e queria saber... Oi, Lúria. Oi. Alvin! Não. Os velhotes falam todos assim, não é? Olha, eu estava-lhe a explicar a cena do Hugo e estava-lhe a dizer que era impossível por causa do delay da emissão, mas lembrei-me que tu tens uma explicação para isto. Não tenho explicação. Aquilo era um sistema muito simples. Aliás, até o mais... Se calhar até mais impressionante que o do Hugo era um programa que era o Golo, 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 em que as pessoas ligavam e marcavam penaltis em direto. Eu lembro-me disso. Marcavam penaltis em direto? Lembro-me disso. Havia pelo telefone? Sim, havia uma máquina que tinha uma bola sempre a mexer de um lado para o outro e as pessoas carregavam quando quisessem que a bola fosse disparada e havia guarda-redes verdadeiros em direto no estúdio, tipo o Porradome, o Kim, etc. e defendiam a bola. E era mesmo o sistema do Hugo, aquilo são coisas muito simples. Com a chamada, tu clicas num número e pronto. Não, eu sei a lógica, mas achas que é possível com segundos de delay na emissão? Não chegavam a... Sim, as pessoas tinham que contar com esse segundo, coisa quando havia muitos jogos que como tu clicavas e também o boneco só respondia quando tu levantavas o dedo e não quando carregavas, porque isso era um delay mínimo, não era para ir além. O que era extraordinário é que se calhar havia gente que ligava ainda com os telefones antigos de disco e havia um delay de 10 segundos a cada vez que carregavam. Eu adorava. Queixavam-se, não dá... Pá. Mas eu acredito, sou um crente em Hugo, sim. Eu acredito em Úria. Úria, acredito em ti, a tua justificação para mim é verdadeira. A minha religião é Úria, a Úria é que sabe. Pá, eu acho, isto custa muito a acreditar, mas pronto, ok. Acredito. Olha, vou desligar, ser feliz. Muito obrigado, também. Estás só com o Alvin? Estou com o Alvin e a minha equipa. Pronto, então não vou dizer as neiras. Até já, beijinhos. Abraço. Continuação, tchau. Tchau, Úria. Está bem que nunca mais te calava. Bom... Adoro o Úria. Eu também. O Úria é incrível, é das pessoas mais incríveis que eu conheço. Pois é, houve uma altura em que alguém dizia, ele é o tipo de gajo que alguém dizia assim, pá, tem que haver alguma coisa muito errada com ele. Porque ele é tão fixe. Ele era tão porreiro com toda a gente. Olha, estás a ver, há pouco quando estávamos a falar de descoberta, descobri o Úria. Descobri eu. Sim. Não é descobrir para o mundo. Eu descobri o Úria. E então eu ia ver os concertos do Úria, ouvia os discos do Úria, depois se alguém vinha à minha casa, já conheces Samuel Úria? E então ainda era naquela altura que as pessoas ainda não conheciam. Não, tens que ouvir Samuel Úria. E depois punha as pessoas... ultimamente aconteceu-me isso
também com um cantor brasileiro que viveu muito... Estás muito virado para o Brasil. Por acaso, agora... Olha, por acaso não sei. Bem, gosto daquelas referências que toda a gente gosta. Sim, claro. Do Bossa Nova e do... Sim, mas este cantor viveu muito tempo no Porto e chama-se Luca Argel. Já ouviste falar? Não. E eu já tinha ouvido falar do Luca Argel, mas nunca tinha... Lá está, nunca tinha visto ao vivo. E de repente viu, na Casa da América Latina, assim... O Luca Argel é isto? Então fiquei doido, sabes? E então comecei outra vez a fazer o processo, que é... Bora descobrir tudo sobre esta pessoa. Tem uma grande descoberta. Luca Argel é uma pessoa incrível. É assim que tu amas? Ou que tu gostas? Tipo, de cabeça, muito, não é? Tem uma forma muito obsessiva de gostar de alguém. Ou de alguma coisa. Ou de alguma coisa. Acho que foi Tens de tirar o curso, não é? Tens de a- formar em Úria. A coisa que mais vezes o meu pai me disse durante a minha infância e início da minha adolescência, sempre com um tom bastante depreciativo, foi sempre essa de, pá, tu és obsessivo, meu, tu és obsessivo. Ele dizia aquilo de uma forma muito... Pá, tu és completamente obsessivo. E eu era obsessivo pelas coisas todas. E ainda sou obsessivo. Ainda és obsessivo. Ainda sou obsessivo. Casa- E atenção que isto pode ser mau, de facto. Pode? Pode. Pode ser mau, porque as noivas de Santo António, quando lhes perguntam, então, tem algum defeito? Elas dizem, sou muito teimosa. As noivas de Santo António, todos os gajos que entraram no Big Brother. Sim, dizem que são O todos meu muito maior defeito é ser extremamente teimosa. Quando tenho razão, não vou largar. É isso. Portanto, acho que sim. É, Mas tu não és teimoso, ou és? eu sou teimoso também. Mas sou teimoso, mas se ouvir uma opinião Que faça sentido. que faça sentido, abandono logo a minha. Também eu. Portanto, Porque deixo assim logo de ser teimoso. volto a ter Tipo, tens razão. Mas assim eu volto a ter razão. Talvez, sim, mas quer dizer, tens razão. Não custa nada. Não fica ali tipo, não, eu é que tenho razão. Muito rapidamente mudo de opinião, sem problema nenhum. Sem dizer, porque isto, se eu agora mudar de opinião. Não, eu acho que às vezes até é sinónimo de burrice não mudares de opinião quando alguém... Está a dar um ponto válido, Está claro. a dar um ponto válido. Onde é que eu ia? Eu agora enganei-me. Da cena do teimoso e do obsessivo. É mau porque depois eu acho que tens que seguir caminho. Há uma frase muito portuguesa que é a esperança é a última coisa a morrer, não é? Toda a gente diz a esperança é a última coisa a morrer. Pois eu acho que às vezes deve ser a primeira. Que é para tu saíres dali e seguires com a tua vida em frente. Estás a falar em termos de amor ou em Olha, termos de amor, tudo? por exemplo. Eu sempre fui dada a paixões, muitas delas platónicas. Fugazes não. É curioso que às vezes até posso passar essa ideia, mas quando estou apaixonado até fico ali, encalhado durante anos. Se me apaixono por alguém, eu fico anos apaixonado por essa pessoa. E lembro-me que cada vez que estive apaixonado por pessoas, e que demorou anos, às vezes ia tendo as minhas cenas, não é? Com outras pessoas. E não raras vezes essas pessoas diziam assim, engraçado, tu não estás aqui, pois não. E eu dizia assim, como assim? Como é que não estou? Estou aqui. Eu disse, não, aqui não estás. Há alguém que habita a tua cabeça Que não sou eu. que não sou eu. E tu vais ter que me dizer quem é. Porque eu sinto que tu não estás aqui. Isto foi a parte profunda desta entrevista. Podem ir agora ver outra coisa. Mas é verdade, isso acontecia muito. Por isso, uma obsessão pode ser a esse nível pode não ser nada boa. Se me perguntasses qual a coisa que mais me arrependo na vida destas obsessões Essas opções, amorosas que eu tive. porra, é incrível. E já conseguiste conciliar as duas coisas? Estás numa relação em que estavas igualmente obcecado por esse amor e por essa paixão? Sim, as namoradas que eu tive. Todas? Sim. Menos claramente essa que estava a dizer que estavas a pensar noutra pessoa. Sim. Menos uma. Sim. Não, essa não era namorada, era cenas, foi o que disseste. Está certo. Eu tive uma namorada que nós namoramos tão pouco tempo, assim uns Namoramos. meses. Namoramos, sim. Namorámos. Não acentuei o passado, não é? Nós não fazemos isso no Norte. É verdade. E nós namorámos tão pouco tempo que ela, quando eu digo, olha lá, nós fomos namorados, ela diz, nós não fomos namorados, nós fomos um equívoco. Quanto tempo é que namoraram? Pai, 5 meses. Ela diz sempre que nós não 5 fomos meses namorados. é bué. Ela diz que não, ela diz que fomos um equívoco.
É engraçado que tu já namoraste com muitas raparigas, isso é muito engraçado. Não namorei com... Não, por acaso até acho que não. Já andaste com muitas raparigas. Achas? Acho. Não tive assim tantas namoradas. Bem, umas 6, 7, máximo. Em 48 anos de vida. Não tiveste nada. Tive. Pai, 7 Pá, a malta namoradas. que está a ver, tipo, todas as namoradas de Alvin, acusem-se, porque tu Não, namoraste não. com mais do que 7 raparigas na vida. Não. Eu namorei anos. É com a mesma pessoa? Namoraste muitos anos? Sim, sim. Qual é que foi o tempo mais... 4 anos, foi o meu recorde. Depois 3 anos, depois 2, depois não quero falar sobre isso. É um bocado o meu percurso também, horror. deixa lá. Sim. Também foram sempre... Eu tive algumas relações de 4, 3 anos, é tipo... Uma pessoa olha para trás parece que viveu outra vida. Sim, sim. É muito engraçado. Mas é giro, eu acho que ainda gosto um bocadinho de cada uma. De cada uma delas. Ah, sim, eu também acho que sim. Eu vou guardar sempre esses amores que desenvolvi pelas pessoas num lugar muito especial. Todas elas. Eu acho que as pessoas com quem nós namoramos devíamos ter a possibilidade, tanto um como o outro, de nos beijarmos sempre na boca quando nos encontrássemos em frente ao marido e em frente a quem quer. A quem quer Não é que que fosse. é o ex-marido, não é? É mais que beijávamos a boca. Sei lá, faz algum sentido. Imagina, tu vives com alguém durante 10 anos. Aquela pessoa vive de todas as maneiras possíveis de imaginar. E depois, reencontras-te alguns anos depois e vais tirar a roupa e dizer assim, ai, vou aqui para... Já te viu Não, claro, mil vezes, claro. não é? Mas há isso. O Ross e a Rachel têm uma cena em que ela diz isso, em que ela vai trocar de roupa e diz para o Ross bazar no Friends. Sim. E ele diz, eu já te vi nua várias vezes. E ela, não interessa, mas agora Agora não. Agora não vais ver. E ele disse, eu posso fechar os olhos e vejo-te nua. Ele disse isso. Ele diz, isto é um perks de ser um ex-namorado. Basta fechar os olhos e vejo-te nua outra vez. Mas gostas desta minha ideia, das pessoas se poderem beijar loucamente? Adorava. Eu acho que as tuas ideias são quase todas muito boas. Essa é muito boa, a da lista também era muito boa, que houve uma altura que me falaste da lista, que era, imagina, se nós os dois namorássemos, eu tinha direito a uma lista de 5 nomes, que te tive de dizer nesse dia, Exato. e tu tinhas uma lista de 5 nomes em que, caso nós tivéssemos a oportunidade, poderíamos ter alguma coisa com essa pessoa. Havia outra ideia que eu tinha para os relacionamentos, que era, anualmente, em janeiro, nos primeiros dias da primeira semana, eram distribuídas 3 senhas. 3 senhas para cada um deles, que significavam vidas. Cada senha era uma vida. Portanto, eu podia te trair, eu podia fazer uma coisa muito grave. Sim, mas tinhas essa senha. E te Uma chegava coisa a muito ti. grave, eu digo, estás a ver? Mas Yeah. perante a gravidade podiam ser 2 senhas que era... Não, e podia ser altamente injusto, que era, imagina, tu não vinhas dormir a casa e eu tirava-te, imagina, 2 senhas e tu, como assim? Espera aí, eu vim à casa de uma amiga, como é que ousas tirar-me 2 senhas? Tinha que haver um tribunal, Sim. para uma pessoa idónea, Claro. que dizendo, calma, tu não podes Isto tirar não 2 vale 2 senhas, senhas, assim. isto não vale 2 senhas, não, Isto não vale 2 senhas. ela não teve com ninguém, era assim, um erro grande, tu tinhas 3 senhas por ano. 3 senhas por ano dá muito, dá para muita coisa. Dá. Mas eu Podias, tive... inclusive, estar com outra pessoa. Sabes que por causa desta... Claro. Por causa desta proximidade contigo durante estes anos todos, no outro dia disse a alguém assim, eu acho que as relações seriam perfeitas se em setembro, por exemplo, era uma relação aberta. Só em setembro. Ou num dia. Tipo, Setembro, eu sabes aquele Setembro, para teres tempo open de day jantar, que as também. empresas Um fazem? Open day, um open dayzinho. Um open day, as pessoas, naquele dia era vale tudo. Vale tudo. Eu emigrava logo com a minha namorada e dizia, olha, eu vou para um país, vou viajar, depois eu volto amanhã, não quero saber o que é que aqui A partir da aconteceu. meia-noite já não contava, vê lá, cuidado Sim, com mas isso era uma boa ideia. Era uma boa ideia, mas eu diria tipo setembro. Hum. Porque assim, porque não tens obrigatoriamente que estar com outras pessoas, mas passas setembro solteiro. E não precisas de acabar a relação. Olha, eu outro dia estava a dar uma ideia para a RTP, que era um open day para a RTP. E então, qual era a minha ideia? Nos pátios da RTP, que são grandes, nesse dia convidavas todas as pessoas, as escolas a irem. E então, a televisão, nesse dia, muitos programas, imagina, o telejornal estaria mesmo em direto. E, só que se viam as pessoas todas a passar e era o telejornal, e era na RTP. Então, o preço jornalista certo... tinha que estar sempre sério com as crianças todas em cima dele. As crianças só se viam que estavam lá, estás a ver? Não, o preço certo estava lá e vocês viam como é que o preço certo era, estás a ver? O Júlio Isidro apresentava o Inesquecível e eu estava a fazer a prova oral. E, no fundo, todas aquelas pessoas estavam a absorver o ambiente de um programa de rádio, de televisão, com os principais intervenientes, naquele caso da RTP. Isso não existe? Eu achava que isso existia. Não tipo existe. essas Não é uma ideia bem visitas gira. guiadas. É fixe. Estás a ver? Era, não é? Era muito mais... E era tudo cá fora, não era em estúdio, era tudo cá fora. Uma cena mesmo montada só para o Open Day. Isso, eu Se gostava soubesse muito era disso. tramado. Olha, vou pedir à minha produtora para nos trazer 3 copos de shots. Está bem. Porque nós temos... Ele disse logo que está bem. Então, isto é muito rápido.
Eu vou-te fazer 3 perguntas. Isto são shots de Aristóteles Pink, que é o nosso grande patrocinador, e é incrível. E eu estou a adorar poder fazer as entrevistas assim. Perguntas de cultura geral, normais. E se falhares, tens de beber. Está bem. Ok? Ok, vamos lá. Então vá. Deixa-me só ver aqui umas perguntas fixe. Ok, está aqui. Qual é que é a minha música preferida de Nirvana? Não consigo não rir quando olho para a tua cara. Pá, não faço ideia. O Come As You Are? Pronto, podes beber. Então qual é? Mas tu vais dizer? Interessa. Já percebeste que estás lixado, não é? Vamos lá, outra. Próximo. Então, quando é que eu faço anos? Isto é cultura geral, está no Wikipedia, pelo amor de Deus. Vou já beber. Eu sei o teu processo há um bocado, deixa lá. 2 de setembro. 8 de janeiro. Ok. Mas podia ser 2 de setembro. Até estou a chorar. Ok. E terceira e última pergunta. Não tenho, é só para beber. Pronto. Qual era? Eu sei muito pouca A piada era esta, era ser cultura geral e estou pronto. E de repente eram só perguntas sobre mim, tipo, qual é que é o meu signo? Não sei. Se soubesse a minha data de nascimento, saberias eventualmente. Não Tu ligas sei. a signos? Claro que Não. não. E não adoras quando as pessoas ligam muito a signos? Os signos são, olha, os signos são um grande embuste, eu acho muito engraçado. É, também acho. Acho mesmo giro. Porque aquilo não é nada coerente. Embora as pessoas... Mas para, aquilo não é nada coerente para mim, mas eu acho graça às pessoas que acreditam e até gostas de ouvir falar. Eu adoro-me. Sim. Eu quando faço programas sobre signos, aquilo é um sucesso tremendo. O que quer dizer que há muitas pessoas que acreditam. Sim. E então se acreditam é um bocadinho como a fé. Eu não acredito em Deus. Sim. Mas nada me move contra as pessoas que acreditam. Portanto, se há pessoas que acreditam... Aliás, até acho que acreditar, ter uma fé, é uma ajuda para muitas pessoas. Para mim não me ajuda. Em nada. Nada. Imagina, não há nada... Por exemplo, eu gosto quando a luz da lua está mais forte. Que são coisas normais. Certo. Só que gosto, faz-me sentir qualquer coisa. E eu gosto de aguçar a minha espiritualidade, porque torna-me um bocadinho menos preto no branco, porque eu sou muito assertiva às vezes, e às vezes preciso de... Sabes, imagina, eu quero sempre dizer a verdade, em vez de querer escrever uma história inventada, ou contar-te uma história inventada. Eu gostava de um dia viajar, porque acredito que cá em Portugal possa ser um pouco ridículo, mas gostava de chegar ao pé de alguém e convencê-lo que era médica, enfermeira, ou que era que depilava pessoas, não sei, ter esta cena. Tu viajavas e inventavas uma profissão para alguém? Não, eu chegava ao pé de alguém e começava a falar e inventar. E eu tenho sempre muito medo de inventar. Portanto, eu obrigo-me a ser... Tens medo de inventar? Eu Sim. acho que não devias ter. Pois, mas nem a brincar, sabes? É tipo, eu posso dizer assim, fui lá no dia 14 de janeiro. Desculpa, não foi 14 de janeiro, não foi 14 de janeiro. E fico aqui, tipo, não foi. Porque a última coisa que eu quero, alguma vez que alguém pense, é que eu estava a mentir. Eu estava a falar a sério. Estava a brincar, mas estava a falar a sério. Estava a dizer a verdade. Tenho uma obsessão com a verdade. Eu gosto de mentir quando isso faz parte do humor. Pronto, não é? ok. É Sim, mas aí podes, não é? Há uma desculpa. Mas gosto de gozar essa espiritualidade, porque não sei porque dá-me qualquer coisa de fantasia e leva-me para um sítio menos sério. Eu levo as coisas um bocadinho a sério, às vezes. Ok. Não há nada que te aguce, não há nada que tu... Tipo, não há uma estrela cadente, ou uma porcaria qualquer, ou uma folha com uma forma de decoração, ou um trevo de 4 folhas, ou... Desculpa ser tão insensível. Eu vou continuar. Ou uma pata de coelho. Unicórnio. Unicórnio. Não. Sou muito cético. Eu também. Às vezes até tenho pena de ser cético em relação a tudo. Gostava, sei lá, de ver uma coisa. Olha, gostava de acreditar na reencarnação. Tipo, que fixe, afinal não vou morrer, depois volto e tal. É giro. É, mas não é. Não é, mas eu não acredito nisso. Eu também não acredito. Eu acredito, pronto, na ciência. Eu não tenho que acreditar na ciência. Porque acreditar é dar crédito a algo, não é? E eu não tenho que dar crédito a uma coisa que existe. Eu dou crédito à ciência, por acaso. Não tens de dar, existe. Tá bem, Agora, a mas questão é, eu quando alguém diz assim, eu acredito no... Quando acreditas em Deus, tu tens que dar crédito para que Deus exista. Compreendes o que eu quero dizer? Sim. Mesmo, olha, repara só. Pô, isto vai ser... Mesmo que agora existissem dados factuais de que Deus não existisse,
Não, imagina, há provas concretas, não sei o quê, que Deus não existe. Pá, milhões e milhões de pessoas não queriam saber. Não querem É tipo, saber. não, está bem, está bem. Só que o que me... Agora não existe. Estão loucos. Mas tu só perguntas, acreditas em algo, quando essa coisa não se mostra real o suficiente para que seja real. Sim, e eu fiz algumas experiências que me levaram a esta conclusão. Nomeadamente, quando era miúdo, diziam sempre que Deus estava ao meu lado. E eu lembro de ser muito puto, estar a dormir no meu quarto sozinho e dizia assim, estás aí? Eu também fazia Estás isso. aí? E ele nunca me respondesse assim. Opa, obviamente, uma criança destas. E ele não responde. Eu juro-te que fazia isso. E ele respondeu-te alguma vez? Não, eu fazia, Também era, existe, eu pronto, quando ia à está feito. casa de banho, porque na igreja dizia, ele está no meio de nós. Então eu pedi à minha mãe para explicar, ele dizia que ele estava sempre connosco. Isso é uma castração gigante, na verdade, a ideia do que está alguém sempre a olhar para ti. E então, quando eu ia à casa de banho, eu pedia para ele ficar lá fora. Porque não queria que um senhor barbudo ficasse ao meu lado enquanto eu fazia xixi. Acho que é bastante legítimo, na verdade. Agora, o que me irrita é quando alguém pergunta, acreditas no amor? Porque o amor já deu mais que provas que existe. E não é justo perguntarem se acreditas no amor. Podem existir pessoas que estão desacreditadas em relação a ele. Mas o amor não é? existe? Pois, sim, mas podem não acreditar no amor em relação a elas. Dizer, não, eu acho que já ninguém vai aparecer, não vou amar mais ninguém, porque eu perdi realmente a pessoa que amava, ou já, Sim, se até eu agora sei. eu não encontrei, eu já não vou encontrar. Eu percebo a lógica dessa cena, mas eu digo sempre isto que é... Estás emocionado? Sim, estou um pouco emocionada com o gajo do Airsoft Pink. Enganei-me. Airsoft Pink. Bom, então, repara nisto. Eu percebo essa cena. Eu só acho é que tu não podes dizer, acreditas na água? A água existe. Mesmo que tu nunca mais tenhas água na vida. Ok. Acho que o amor, já que falas sobre ele, eu acho que tem muito boa imprensa e a paixão não tem. Achas que a paixão é uma vadia? A paixão é sempre entendida como irresponsável, como uma coisa passageira, enquanto o amor é uma coisa séria, não é? Tu chegas a casa e dizes à tua mãe, olha, amo profundamente o meu namorado. Ela diz, ok filha, casa-te. Se dizem, olha, estou apaixonado pelo André Filipe. Isso passa. Isso onde é que encontraste? Encontrei em Vila Praia de Anques. Isso vai passar, isso vai passar. Tu estás doida com ele agora, Mas dá depois 2 ou passa. 3 meses e vais ver como a tua mãe tem razão. É verdade. O amor é realmente... E depois, muitas vezes, a paixão é absolutamente surpreendente. É. Eu gosto muito mais de estar apaixonado do que amar alguém. A sério? Sim. Repara, a ver se me entendes, mais depressa tu consegues cometer, sou totalmente contra a cena da infidelidade, mas mais depressa tu consegues cometer uma infidelidade amando alguém do que estando apaixonada por alguém. É impossível, não é? Estás apaixonada por aquela pessoa, Sim. não é? Agora, podes amar alguém e dizer, estou aqui em Estocolmo, quero lá saber agora disto, mas amo a minha mulher. Muito a minha mulher. Não é? Percebes? Pode acontecer isso. Acho que a paixão é muito mais intensa. Eu sou muito mais... É mais cega, se calhar. Não sei. Mas lá estamos, a grande maioria das pessoas... Mas nós temos sempre esta ideia, se calhar vai haver uma transição. Epá, é que depois as coisas tornam-se um bocadinho cíclicas, não é? Tipo, parece que tu apaixonas-te, amas e acaba. Apaixonas-te, amas e acaba. Pode isso não acontecer. Podes apaixonar-te, ficar sempre apaixonado pela pessoa. Isso existe? Eu gosto muito dessa ideia. Também gosto muito de acreditar que sim. É uma ideia. Aliás, eu tinha uma ideia, que obviamente que era, imagina, namorar a vida toda com uma pessoa. Mas isso é Crescer. fixe. Acho super fixe. Acho que Por outro lado essa é ideia que um agora bocado tens que- utópica, porque depois todas as outras experiências que podes ter, não sei. Namorar é fixe. Imagina, fixe. tu tinhas uma cena também muito engraçada que era que querias namorar com alguém que vivesse à tua frente, então vocês tinham duas casas. Sim, adoro isso, essa ideia que é casar com alguém que combinássemos vivermos em casas separadas, mas que na verdade vivíamos no mesmo Tipo andar. Imagina, germinadas. terceiro direito, terceiro esquerdo. Sim, Mas depois tínhamos partes em comum, dormíamos juntos, claro. claro. Sei lá, a cozinha podia ser comum. Sim. Mas eu tinha um escritório do meu lado e ela tinha um escritório do lado dela. Pá, eu adorava-se. A partir desse relacionamento, sabes que nos Estados Unidos há muitas pessoas, há milhares de pessoas que vivem deste modo. Achas E há muitos relacionamentos que bem, o mais conhecido era o de Tim Burton. Por acaso agora separou-se, Mas durou muitos anos. Durou muitos anos. E era assim. Eles viviam em Se as casas pessoas fossem separadas. mais honestas com aquilo que precisam nas relações, as relações duravam mais tempo. Por Sim. mais macabro, ou mais estranho, ou menos conceptual que fosse, eu acho que as pessoas iam chegar a um sítio mais fixe.
Olha, eu vou deixar ir embora, Está bem. mas antes queria que lesses um texto. Queres que eu leia um texto? Está bem. Sim, demora 2 minutos e depois fechamos o programa. Ah, é? Obrigada, Fernando Alvim, por ter estado cá. Olha, gostei muito. Também gostei muito. Obrigado, gatinha. Obrigada, gatinho. Obrigada. Não, uma vez Diz num, a cá. num programa no extinto canal CNL, houve um canal que se chamava Canal de Notícias de Lisboa, que deu origem depois à SIC Radical, há que dizer. E eu vi lá uma entrevista, que é das entrevistas mais inacreditáveis de sempre, que era a Anabela Mota Ribeiro, que estava a entrevistar o escritor Pedro Paixão, que hoje em dia é meu amigo. Aliás, no próximo fim de semana vou passar o sábado inteiro com ele. E ele está a ser entrevistado e a Anabela Mota Ribeiro diz assim: Pedro Paixão, quer dizer mais alguma coisa? E ele olha assim para a Anabela e diz assim: sim, I love you. E a Anabela fica assim: sim, I love you. Queres que eu leia um texto? É? Quero. Diz-me Não qual será é- muito grande? Isso não... qual é na boa, Ok. nós temos tempo. Isto é para o YouTube. Ok. Não, se calhar não, porque tu tens de ir embora. Diz-me só uma cena, qual é que é o momento mais giro que tu guardas de televisão, só para acabar? Tipo, imagina, lembras-te quando o Herman partiu um estúdio com uma caçadeira? Olha, sei o que é que tu queres. Talvez o momento que eu mais... o programa que eu achei mais incrível foi... lá está. Foi uma situação espontânea que aconteceu sem nós percebermos. Foi justamente um curto-circuito comigo e com o Bruno Nogueira, em que basicamente nós começamos num exercício de criatividade, começamos a dizer que não necessitávamos de ninguém que estivesse à nossa volta. Tipo, as pessoas da iluminação, os telefonistas, as pessoas que gravavam. Então o que estava a acontecer era, imagina, nós dizíamos, pá, as pessoas da iluminação, mas quem é que são as pessoas de iluminação? Quem é que ajudam as pessoas de iluminação? Para que é que nós queremos aqui iluminação? Mandavam embora. Tipo, será que há um curso para pessoas de iluminação e não sei o quê? E depois tu vias, as pessoas de iluminação começavam a apagar a luz, estás a ver? Ficavas às escuras. Depois era, eu tenho as câmaras. As câmaras? Como é que surgem as câmaras? Pois É alguém que não os tem places talento para lixados. nada, que pega numa câmara e não sei o quê. E depois vias a câmara, tipo... Bem, então nós ficávamos completamente abandonados. Pá, e lembro perfeitamente que, pá, éramos para aí, sei lá, 10 pessoas. Era eu e o Bruno Nogueira, claro, a fazermos o programa. E então estava toda a gente à nossa frente assim, tipo, para onde é que vocês vão agora, não é? Tipo, já se incompatibilizaram com toda a gente. Pá, depois o Nogueira foi atender o telefone para... Também despedimos. De certa forma, nós despedíamos as pessoas, não era? A telefonista também, nós dissemos que aquilo era completamente acessório. Então foi o Nogueira atender os telefonemas. Pá, aquilo foi muito engraçado. E esse é um programa épico. Gostei, gosto muito quando as coisas não são muito planeadas. Isso é a minha vida. Não tem planos. Isso é muito bonito. Toma, lê. Faz com aquela voz bonita que eu gosto. Aquela que está no podcast. Ai, cá vai. Possivelmente estarás a dormir quando te escrevo esta carta. São 4h04 da manhã. Falei contigo hoje por 2 vezes e por 2 vezes tive a mesma sensação de perceber que tudo aquilo que eu quero é algo muito parecido a ti. Não sei se és tu, mas parece-me que haver alguém com as tuas características é essa pessoa que eu quero. Quero alguém como tu e desde que te conheci que a procuro de forma incansável, na esperança que alguém se assemelhe a ti, que se aproxime do que sinto por ti, que me saiba a ti, que me deixe a pensar-te, a imaginar-te o que fazes a esta hora, onde e como estarás. Mas isto sem que não o percebas e não te incomodes mais, de forma a que sejamos só amigos, como tu pretendes. Sejamos claros. A Remax, em vez de vender andares e colocar outdoors pelas cidades inteiras à procura de compradores de cimento e tijolos e cozinhas no Velvago ou lá o que é, devia dedicar-se ao amor e ajudar-me a procurar alguém como tu. Apenas isso. De forma a que continuasse a tua vida sem que alguma vez percebesses que é a ti que eu quero e procuro. A Remax, a Century 21, a Era, essas imobiliárias de botão, deveriam ajudar-me a procurar alguém igual a ti. Em vez de um T2 com vista para o mar, de um andar com 5 assoalhadas, de jardins sustentáveis e condomínios fechados e o diabo a 4. O melhor vendedor da Remax, que se chama Nuno Gomes, se fosse mesmo o melhor da Europa, como dizem que é, poderia ajudar-me nisto. A procurar alguém igual a ti, colocando em todos os outdoors de Lisboa que têm para o efeito um anúncio em letras grandes à qual se juntaria a tua foto que diria procura-se mulher igual a esta. E posto isto, deixaria o seu habitual número para que lhe chegassem propostas e em todas elas, eu, com tudo o que tinha,
hipotecava o que houvesse, desde o recheio da casa, à minha modesta conta ordenado, à minha roupa, aos meus haveres, às minhas ações, desde as boas às más, desde o meu quarto à sala de estar, a este escritório, a este computador, a esta camisa que uso, a este teclado com que agora te escrevo. Procuro alguém igual a ti. Peço-te ajuda para isso. Não quero interromper a tua vida nem mudá-la, nem sequer fazer perder-te muito mais tempo, desde que me garantas que me arranjas alguém igual a ti. Mas tem que ser igual, exatamente igual. Promete-me isso. Quero esse riso na minha vida, quero essas provocações parvas, quero esse teu voluntarismo desinteressado, quero essa cara, esses olhos, esse cabelo, esse foda-se na ponta da língua. Mas não te quero a ti, que tens mais que fazer. Esta carta é um pedido de ajuda, por isso, porque não é a ti que eu quero isso sim, alguém como tu, alguém que nunca a Remax saberá encontrar. E foi o programa desta semana. Tchau. Verdade. Verdade seja dita. Verdade seja dita.